favor de Deus, que a gente tenta ir, mas não conseguimos. A Juliana falou que ter disposição para servir ao Senhor se torna fácil. E de fato é verdade. Quando você tem disposição no seu coração, o caminho ele não é tão árduo. O problema é quando nós não conseguimos encontrar essa disposição. Nós olhamos para dentro de nós e nos achamos fracos, nos achamos que nós não somos merecedores da bondade do Senhor. E nós colocamos na nossa vida um peso que Deus lá atrás ele já tirou. Quando o Senhor Jesus ele morreu ali na cruz do Calvário para nos livrar de nossos pecados, Ele mesmo colocou ali na tua palavra: vinde a mim, todo aquele que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Então somos nós que colocamos fardo nas nossas vidas, porque o Senhor ele já disse: eu vos aliviarei. Então quando nós temos um coração disposto para servir ao Senhor, nós encontramos força, mesmo quando numa situação como a Marli falou que passou, ela podia de repente esbravejar e falar: poxa, eu estou servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor me permite, né, cair num golpe, né, que hoje em dia está muito fácil na igreja, a gente ser enganado, mas não é o Senhor que permitiu. Muitas das vezes a gente agiu com impeto, né, com aquela vontade, ela tinha algo para fazer, para pagar ali para a filha dela, aquela vontade de resolver aquela situação, ela não vigiou. E o Senhor ele nos ensina que em tudo que nós fizermos, nós devemos o quê? Vigiar e orar. E não é diferente, igreja. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, dias difíceis, dias que o inimigo está torcendo para tirar cada vez mais as pessoas dentro da casa do Senhor, nós esquecemos de vigiar. Porque o nosso desejo é grande em alcançar aquilo que nós estamos buscando. O nosso desejo é muito grande em correr, em fazer com que as coisas aconteçam. E eu falei lá na igreja no domingo, ou foi na quarta-feira, não me recordo mais, que principalmente para nós mulheres é muito difícil, porque é casa, é marido, é filho, é escola. Para quem trabalha fora ainda tem o trabalho, né? E ainda tem que ouvir quem fala que quem fica em casa não faz nada, né? É uma coisa assim que acaba oprimindo a mulher, e a mulher ela fica fadigada, e às vezes ela deixa de cuidar de si mesma, deixa muitas vezes de cuidar da própria saúde, deixa de olhar para dentro de si e pensar em si. Quantos de nós que estamos aqui hoje, quando dobramos o nosso joelho, a gente não lembra nem de orar para nós mesmos? A gente começa ali, olha pelo filho, olha pelo marido, olha para casa, olha pelo trabalho dele, olha para o Senhor guardar, olha para o Senhor guardar o filho da escola, olha pelo ministério, olha pelo círculo de oração, vai orando. Quando vai encerrando a oração, Senhor me abençoa porque eu preciso da sua bênção. A gente vai ficando sobrecarregado. E o Senhor não quer uma igreja sobrecarregada. O Senhor quer uma igreja saudável, porque Ele já levou os nossos fardos. Ele já levou aquilo que pesa, louvado seja Deus, contra as nossas vidas. E o Senhor me trazendo menção dessa palavra aqui no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, falando a respeito do rei Ezequias, um rei, louvado seja Deus, que venceu um grande exército, o exército dos assírios, quando os assírios vieram afrontar, louvado seja Deus, a Ezequias, falando que quem era o Deus de Ezequias para que ele pudesse livrar da mão dos assírios. E o nosso rei aqui, louvado seja Deus, ele vai colocar a situação ali que está acontecendo em oração. Ele vai dobrar os seus joelhos, vai apresentar aquelas cartas de afronta que o rei Senaqueribe manda contra, louvado seja Deus, Ezequias, e ele apresenta diante do Senhor. Então daí já fica bem claro para nós que as nossas dificuldades, os nossos anseios, nós temos que dobrar os nossos joelhos e colocar diante do Senhor. Não dá para resolver a situação sem oração. Eu até falo lá na igreja que quem não gosta de orar está perdendo um tempo muito grande, porque tem gente que serve a Deus e fala: não gosto de orar. Como que você pode não gostar de orar? Se você diz que Deus é teu Pai, você não consegue falar com Ele, você não tem intimidade. A gente precisa criar essa intimidade com o Senhor, criar esse hábito, se ajoelhar e falar: Senhor, eis-me aqui. Ainda que você não saiba orar, a palavra do Senhor diz que Ele leva, através do Espírito Santo, os nossos gemidos inexprimíveis. Tem oração para Deus que basta apenas uma lágrima que nós depositamos diante do Senhor, já para Ele mudar uma história, para Ele mudar um curso, louvado seja Deus, nas nossas vidas. E o rei Ezequias, ele vem apresentar diante do Senhor essas cartas já prontas, e o Senhor traz ali consolo para ele, louvado seja Deus, através da palavra, e faz com que aquele exército, 185 mil assírios, sejam mortos, unicamente com uma visita do anjo do Senhor. Então eu quero dizer para você nessa tarde, que acha que está passando por uma dificuldade que já não tem mais jeito, quando você apresentar
situação. Sabe o que é difícil para nós, igreja? É que nós olhamos muito, louvado seja Deus, acabou aqui. Nós olhamos muito só para a situação. E achamos muitas das vezes que a situação ela vai nos derrubar, igreja. Mas aí nós estamos diminuindo quem é o Senhor. Nós estamos diminuindo a força do nosso Deus. Quando nós lemos Crônicas 7,14, o Senhor fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele orar, ele se humilhar, ele buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Só que o Senhor está nos ensinando um caminho que começa pela oração, um caminho que começa pelo contato direto com Deus, e não para só por aí. O Senhor está falando, não é altivo, não é de nariz empinado, não é como eu quero, não é querendo que o meu nome vá adiante, não, é o nome do Senhor que tem que ir. Então o Senhor fala para nós que nós temos que nos humilhar e deixarmos os nossos maus caminhos. Nós entrando aqui nessa palavra, a gente vai ver, louvado seja Deus, que o Senhor falou através do profeta Isaías. Só que quando nós vamos lá para o capítulo número 6 de Isaías, Isaías está falando diante de Deus o quê? Ai, Senhor, de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías, naquele momento, estava colocando diante de Deus a sua dificuldade, que era justamente a fala, mas ele não negou o propósito que Deus tinha na vida dele, e se permitiu, louvado seja Deus, ser limpo, ser purificado diante do Senhor, porque a palavra vai nos dizer o quê? Que o anjo do Senhor veio até Isaías e colocou uma brasa viva sobre a sua boca. Quem sabe nessa tarde não tem anjo poderoso do Senhor colocando brasa viva sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia! Para tirar de nós aquilo que não glorifica a Deus, para levar embora, louvado seja Deus, aquilo que está atrapalhando o nosso caminhar com o Senhor, para que nós venhamos nos tornar quem Deus quer que a gente realmente seja, louvado seja Deus. Muitas das vezes, igreja, a gente fica procurando em homens e em mulheres algo que a gente só encontra no Senhor. A gente bate na porta de muita gente procurando, louvado seja Deus, um carinho que às vezes você não vai encontrar na irmã do círculo de oração, uma palavra amiga que às vezes você não vai encontrar no seu pastor, uma força que às vezes você não vai encontrar na sua família, mas em Deus você tem tudo isso para a glória do santo nome dele. Mas para isso nós temos que criar intimidades e acreditar, louvado seja Deus, que o Senhor ainda continua sendo o mesmo, aquele que faz promessa, mas é aquele que também cumpre as suas promessas, porque o nosso Senhor não é como nós. A própria palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, todavia Ele permanece fiel, porque Ele não pode mudar quem Ele é. Eu hoje posso mudar a minha fala, qualquer uma das irmãs aqui pode mudar o que pensa, mas o Senhor Deus, Ele diz, bem sei eu os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, e são pensamentos de bem. E se o Senhor está dizendo que Ele tem pensamento bom sobre a nossa vida, por que nós vamos acreditar que o maligno pode se levantar para fazer nós retroceder? Nós não fomos chamados para voltar atrás, nós não somos aquele, louvado seja Deus, que deixa o caminho, mas nós somos aqueles que recebemos aquilo que está na palavra do Senhor. Em Timóteo, louvado seja Deus, eu recebi um espírito de ousadia e não um espírito de covardia, um espírito de temor. E se eu recebi um espírito de ousadia, eu vou para cima do inimigo com ousadia sim. Eu não posso temer, porque maior é o que está comigo do que o que está com eles, louvado seja Deus. Jesus, glória a Deus. Igreja do Senhor, que nos tempos em que nós estamos vivendo, pelo menos para mim, eu não sei para a igreja, eu tenho sentido muito isso, eu tenho trabalhado isso na minha mente e no meu coração. Existe uma necessidade muito grande de nós consertarmos a nossa casa, de nós consertarmos a nossa vida. Como o próprio Deus falou aqui para Ezequias, tudo bem? Que Ezequias ele estava, segundo a palavra, muito doente, com úlceras, muito provavelmente um câncer, não se sabe, e com os dias contados para morrer. E se ele iria morrer, ele precisava ter alguém que viesse suceder, ele precisava ter alguém que viesse ser colocado no seu lugar. E muitas das vezes as pessoas elas estão se espelhando em nós e quem nós somos. E tem gente que usa uma frase que eu acho muito bobo falar isso. Ah, eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Mas assim que a gente fala? Só que a
nós somos cartas lidas aí pelo mundo e fora. E o que é que está sendo lido ao nosso respeito? O que é que está sendo transmitido? Eu vi esses dias uma pessoa falando e eu achei isso muito interessante, que muitas das vezes a gente quer passar a imagem de quem nós somos, e a gente não precisa passar a imagem de quem nós somos quando Cristo habita em nós, né? Verdade, Deus. Esse é o versículo lá de Gálatas, né? Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja Deus. Mas e que Cristo que nós estamos mostrando aí fora? Que Cristo que está habitando nas nossas vidas? É, Deus. Será que esse Cristo que habita em nós está convencendo alguém? Já foi falado aqui nessa tarde sobre a videira verdadeira, dos ramos que são ali enxertados na videira verdadeira, da árvore que pode se dar bom fruto, e nós sabemos que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. E que Cristo que as pessoas têm visto em nós? É, Jesus. Será que é um Cristo cabisbaixo? Um Cristo que está destruído? Um Cristo que muitas das vezes ele volta atrás com a sua palavra? Um Cristo muitas das vezes que não tem compromisso? Porque a igreja atual, não estou aqui falando do ministério, mas em questão eu falo da igreja de uma forma geral. A igreja está muito descompromissada. A igreja não tem mais aquele comprometimento, aquele amor, aquela vontade, aquela certeza de que se eu me envolver mais, quanto mais perto, foi lido aqui, o fogo arderá constantemente sobre o altar e não se apagará. Porque as pessoas estão tendo medo do altar, estão tendo medo do fogo, porque o fogo ele serve para acender a brasa sobre as nossas vidas, mas também serve para consumir o pecado que existe na nossa carne. E nós estamos tendo medo do fogo que sai do altar. O fogo que vem do altar gera intimidade com o Senhor, para que nós venhamos, louvado seja Deus, ser essas brasas vivas, acesas, de contínuo o tempo todo. Então existe, igreja do Senhor, nos dias atuais, uma certeza de que se a igreja não se consertar, muitos ficarão e serão pegos de surpresa. A gente está esperando às vezes uma coisa grande demais para acontecer em relação ao arrebatamento, e o Senhor aos pouquinhos está chamando a senha de muita gente. E Ele está chamando a senha, tem gente que fala assim, se chamou porque já está salvo. Quem garante que já está salvo? É, se Deus. o Senhor chamar a minha senha, chamar a senha de qualquer um de nós aqui, será que a nossa casa ela vai estar consertada? Porque aqui ele era um homem, louvado seja Deus, que temia o Senhor, que falava com o Senhor, que foi honrado pelo Senhor, mas o Senhor falou, conserta a tua casa, porque certamente morrereis. Então eu quero falar para a amada igreja nessa noite, nessa tarde, se você estivesse perguntando, mas do que eu vou me consertar? Eu estou aqui, eu participo dos cultos, eu tomo Santa Ceia, eu muitas vezes até falo na palavra do Senhor, do que é que eu tenho que me consertar? Nós temos que consertar a igreja do Senhor, desse comodismo que nós estamos vivendo. Eu venho na igreja quando eu acho conveniente, eu venho na igreja quando eu realmente, louvado seja Deus, eu vejo que vai ter alguém importante dentro da igreja, daí eu venho na igreja, porque o único importante é o Senhor Jesus. Sabemos disso, que o único importante é o Senhor Jesus, porque se Ele não tiver, igreja, não adianta, a fonte seca, né? Aonde o Senhor Jesus está, louvado seja Deus, alguma coisa tem que acontecer. Então aonde Jesus entra, Ele entra para transformar o ambiente tem que ser transformado. Se o ambiente não está sendo transformado, não é fogo que está vindo do altar, é fogo estranho, e a gente tem que procurar consertar nossas vidas, porque muitas vezes a gente quer só esperar da liderança, que a liderança faça algo tremendo no meio da igreja, e as nossas vidas como é que está? Eu vou adorar, vou preparar um louvor hoje, mas vai que o pastor me deu oportunidade. Não, eu vou para a igreja louvar a Deus hoje, porque eu quero engrandecer o Senhor, eu tenho prazer em bendizer a Ele, eu tenho prazer na minha alma em servir ao Senhor, e eu vou dar toda a minha devoção na adoração. Eu vejo, a Juliana louvando, e eu fico muito admirada, não pela voz dela para exaltá-la, ela sabe que ela tem uma voz muito boa para louvar, mas ela tem sofrido bastante, igreja, com relação aos pulmões. Veio a vela da casa dela para cá, vira e mexe, está em pulpa, eu não sei nem como que ela está conseguindo ainda caminhar. Mas daí é desejo, ela encontrou dentro dela o desejo para fazer a vontade de Deus. Porque se hoje pedirem a alma dela, ela não vai ficar devendo nada para ninguém. Ela não vai ficar devendo nada nessa terra. Ela fez a vontade do Senhor segundo aquilo que estava nas suas condições. Muitas das vezes a gente arruma muita desculpa, né? Deus, irmã,
tive um problema pulmonar, né? Eu me esforço o máximo para falar, a Marli também teve, para cantar também. Não é fácil, gente. Tem dia que parece que tem um nó na garganta, um peso em cima do pulmão, mas a gente fala, não, Senhor, o Senhor vai comigo. O Senhor indo conosco, igreja, o inimigo ele tem que partir em retirada, no nome de Jesus. Mas para alguma coisa acontecer, para um mover acontecer, a casa tem que estar consertada, louvado seja Deus. E o rei Ezequias, louvado seja o nome do Senhor, eu achei muito bonito, que quando ele recebe a profecia a respeito da sua morte, ele vira o seu rosto para a parede e vai orar ao Senhor. Ou seja, é como se ele tivesse envergonhado naquele momento. E ele coloca o seu rosto diante da parede e ele não vai falar dos seus grandes feitos como rei. Os irmãos bem leram aqui comigo, ele vai dizer diante do Senhor: lembra, Senhor, eu te peço que eu andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. Será, igreja, que se o Senhor falasse para nós, pode preparar a casa, hoje ou amanhã você vai subir? Será que para nós pedir a misericórdia de Deus por mais alguns aninhos de vida que a gente quisesse, será que a gente poderia fazer essa oração? Pergunte para você mesma nessa tarde. Será que você teria condição de dobrar, né? Se nós teríamos condição de dobrar o nosso joelho e falar: ó Senhor, eu servi o Senhor com retidão. Eu não fui falha, eu não fui omissa. Eu procurei em todo tempo ser íntegra diante do Senhor. Eu procurei em todo tempo, louvado seja Deus, manter as minhas vestes alvas na tua presença. Eu procurei o tempo todo fazer como a palavra do Senhor diz em Apocalipse: guardar a minha coroa para que o inimigo não venha roubá-la de mim. Será que nós teríamos, igreja, como orar assim diante do Senhor? Porque muitas das vezes a gente quer falar para Deus: ah, Senhor, eu estava no ministério, eu fiz, eu aconteci. Não, mas o nosso caminhar com o Senhor e a nossa caminhada na presença de Deus, será que ela foi sincera? Ou será que nós estamos só pelos nossos próprios objetivos? Será que nós estamos aqui porque amamos Jesus de verdade? Será que nós estamos aqui porque nós encontramos o verdadeiro amor nele? Será que você pode sair daqui hoje e falar: meu Deus, eu acho que eu estou envergonhada porque até hoje eu não amei Jesus como eu deveria amar, eu nunca olhei para a cruz como eu deveria olhar, eu nunca tive vergonha de saber que Jesus, ele fez um sacrifício tão grande por mim, e às vezes eu nego de estar no dia de culto porque eu fico no sofá da minha casa, porque de repente eu deixo a roupa para lavar para mais tarde, porque de repente eu pego o trabalho para fazer e fico ali trabalhando até mais tarde e não vou para a presença do Senhor. Será que nós podemos olhar para dentro de nós, igreja, e nessa tarde se envergonhar, louvado seja Deus, saber que nós não sacrificamos o tempo da nossa vida, louvado seja Deus, por amor ao Senhor? Muitas das vezes a gente sacrifica assim, como interessa para nós. Apareceu um problema, eu não preciso de oração porque eu tenho que orar. Apareceu uma situação difícil, eu vou lá para a igreja porque o pastor vai me ajudar, vai fazer uma campanha. Mas e quando é que eu venho por amor? Quando é que eu venho para agradecer? Quando é que eu venho, louvado seja Deus, para se jogar diante do Senhor e falar: obrigado pela vida, Senhor, obrigado pela família, obrigado por eu ter uma casa, obrigado por eu estar sustentado no ministério. Agradecer ao Senhor, igreja, pelos feitos, louvado seja Deus, de servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Quando nós servimos ao Senhor em espírito e em verdade, igreja, as façanhas dessa terra, elas podem até vir sobre nós, mas nós sabemos que ela não pode nos tragar. Nós sabemos o preço de sangue que nós somos comprados. Não é qualquer coisa que me tira da presença do Senhor. Não é qualquer coisa que me faz desanimar e faz eu querer retroceder. Não Deus. É qualquer coisa que hoje em dia se leva muito ao pé da letra, que as irmãs aqui não precisam de repente ficar rasgando o verbo, porque sabe muito bem do que eu estou falando. A irmã não me saudou, o pastor não olhou para mim, é um tal de eu vou trocar de ministério, e não está certo isso, igreja. Não está certo. A gente tem que desenvolver dentro de nós essa inteireza de coração, essa certeza de que eu estou servindo ao Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele pode me dar. Eita Deus, aleluia. Eu estou servindo ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez por mim e não pelas riquezas que Ele pode me dar. Ser próspero diante de Deus, ter um trabalho, ter saúde é muito bom, mas nós devemos lembrar, acima de tudo, é da nossa salvação. Como é que nós temos cuidado, louvado seja Deus, diante do Senhor, do caminho da nossa salvação, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor ainda vai nos dizer que Ele diz: ó, fiz o que era reto aos seus olhos e chorou muitíssimo. Acredito eu, igreja, que quando
Ezequias, ele chora muitíssimo, ele está pedindo diante de Deus só mais uma oportunidade. Talvez por alguma coisa que ele não tenha concluído, talvez por alguma coisa, algum projeto que estava ali em mãos para fazer, ele não tinha concluído, e ele ali se apresenta diante do Senhor, envergonhado, talvez naquele momento, daquela situação, porque a situação era uma situação de morte. Mas louvado seja Deus, mesmo sabendo que a situação era uma situação de morte, ele não se posiciona como um derrotado. Ele não se posiciona como alguém que está perdendo a guerra. Ele não se posiciona como alguém que já se entregou. Mas ele se posiciona mostrando para Deus aquilo que ele já fez. Louvado seja Deus pela obra do Senhor e por amor ao Senhor. Que nessa tarde nós vamos olhar para dentro de nós e procurar: Senhor, será que eu tenho boas obras? Se naquele dia o Senhor falar para mim: mostra-me as tuas mãos, será que eu vou ter obras para mostrar diante do Senhor? Será que as minhas obras são obras boas? Onde nós temos tocado a nossa mão? Aonde nós temos colocado o nosso olhar? O que é que nós temos ouvido dentro da nossa casa? O que é que nossos olhos estão contemplando no celular? O que a nossa boca está falando no meio da família? Porque é muito fácil a gente dizer que hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e as pessoas olharem para nós e falar: para ser crente igual você eu não quero. Porque nós não estamos passando um testemunho de um servo fiel e verdadeiro. É daquele que vem, mesmo que com a enfermidade, Deus cura e ele permanece. Assim como é do cego de Jericó, nós sabemos que ele estava ali à beira do caminho, só mendigando, esperando uma oportunidade para mais uma esmola. E quando ele ouviu falar que Jesus passava por ali, ele vai se agitar e vai gritar mais alto, pedindo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus ali, louvado seja Deus, dá para ele a oportunidade dele pedir qualquer coisa que ele quisesse, ele vai pedir aquilo que ele mais necessitava. O que queres que eu te faça? Que eu possa ver. Que nessa tarde nós venhamos, louvado seja Deus, falar para o Senhor aquilo que verdadeiramente nós necessitamos. Não vamos ficar pensando, louvado seja Deus, nas coisas dessa terra, mas aquilo que a nossa alma necessita, aquilo que a nossa alma anela. Nós pedimos renovo diante do Senhor nessa tarde. E não é diferente, igreja. Se o Senhor quiser abrir os céus nessa tarde para renovar a minha e a sua vida, transbordar da presença dele, o Senhor está perguntando para nós, nós temos que falar: o que é que você quer que eu te faça? É o Senhor que está falando, não é a pastora Nalu. Mas o segredo, louvado seja Deus, é que quando ele recebe a cura, ele permanece no caminho com Jesus. Quando ele foi abençoado, ele não pensou: agora eu posso ver, eu vou correr para o outro lado, fazer outra coisa. Não, a Bíblia diz o que? Que ele seguiu com ele, ou seja, eu recebi, eu permaneço da mesma maneira, eu não viro as costas, não vou embora. Vamos consertar a nossa casa, consertar o momento de ingratidão do nosso coração, consertar muitas das vezes quanto que nós temos sido fracos em deixar-se levar por situações humanas que não vão nos fazer chegar a lugar nenhum. Quem morreu na cruz do Calvário por mim e por sua vida foi Jesus Cristo. E Ele não tem cobrado mais nada de nós. A única coisa que o Senhor cobra de nós é que nós sejamos fiéis a Ele, adorando em espírito e em verdade. Essa água, minha irmã? Louvado seja Deus. Deus foi tão bom com Ezequias que rapidamente depois dele orar, eu acho que até é muito bonito esse fato que o Senhor diz em Jeremias 29, que buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Se eu não me engano, acho que no versículo 14, 19, 14, ele vai dizer: eu vou me permitir ser achado por vós. Então a gente busca ao Senhor em oração, busca de todo o coração, e o Senhor se permite ser achado por nós. Muitas das vezes o Senhor não se apresenta para nós porque nós não estamos com o coração sincero. Nós não estamos ali verdadeiramente de prontidão com o Senhor. Então Ezequias, ele colocou ali toda a sua sinceridade diante de Deus. E o que é mais bonito é que rapidamente a oração teve resposta. Oração sincera tem resposta imediata. Oração sincera tem resposta imediata. Porque é que o cego de Jericó, ele obteve tão rapidamente ali, louvado seja Deus, a resposta para aquilo que ele precisava. Porque ele não gritou: Jesus, filho de Davi, me cura. Ele gritou: Jesus,
misericórdias do nosso Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Então, Aleluia, todas as vezes, igreja, que o Senhor nos alcança com misericórdia, louvado seja Deus, nós somos curados, nós somos limpos, nós somos transformados. E aqui Ezequias, louvado seja Deus, com essa oração de um coração aberto, de um coração sincero, de um coração de quem já sabia. Lá atrás eu orei com um exército grande, né, que desafiou, meu Deus, eu fui apresentar a situação diante dele, meu Deus mandou um anjo, agora eu vou orar de novo, não vai ser diferente. Você já orou diante do Senhor por alguma coisa que você tem hoje? Você já orou pelo seu casamento, pela sua casa, pela sua família? E por que a situação que você vive no momento agora você acha que ela é diferente? O Deus continua o mesmo. O Senhor, Ele continua agindo da mesma forma. É o mesmo Deus, louvado seja Deus, que te resgatou lá atrás. É o mesmo que continua agindo. Somos nós que mudamos, somos nós que deixamos de acreditar, mas o Senhor, Ele não deixa, louvado seja Deus, de trabalhar sobre as nossas vidas. Então o Senhor manda com que Isaías volte, e a palavra do Senhor vai dizer, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos. Igreja, lá no livro, acho que é de 2 Reis, se eu não me engano, seu capítulo número 20, se eu estiver enganado, você não me perdoa, mas acho que é mesmo, seu capítulo número 20, 2 Reis, vai ter a mesma história. Lá a oração está por inteiro, né? Falando todinha a oração, louvado seja Deus. E a gente não vai ver Ezequias pedindo cura. A gente não vai ver ele falando, me cura, me liberta, me livra da morte. Mas o Senhor entende, louvado seja Deus, que a sinceridade de Ezequias foi tanta que ele tinha sim a necessidade de curar ele naquele momento. Então o Senhor vai dizer, eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Tem um Deus poderoso ouvindo oração oculta, escondida, que você faz de madrugada, que você chora sozinho, onde ninguém vê, mas que o Senhor sabe que você está se derramando, que você está se apresentando diante dele. E nessa tarde eu quero profetizar no nome do Senhor Jesus que há resposta para essas orações, há resposta, louvado seja Deus, para essas petições, porque Deus, Ele não é surdo, Ele está nos ouvindo no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo de número 6. Ainda Deus ainda acrescenta bem, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti é essa cidade, e defenderei essa cidade, e cear-te-á por isso da parte do Senhor como um sinal. Deus ainda diz que vai dar livramento dos sírios sobre a vida de Ezequias, o rei Ezequias, e ainda mostra para ele um sinal, louvado seja Deus, que a palavra foi falada pelo próprio Deus, quando ele pede para que o relógio ali de Acaz venha retroceder 10 graus. Igreja, olha a intimidade que esse rei teve com Deus, a ponto de fazer o relógio da terra retroceder a favor da vida dele. Isso é tremendo, não é para qualquer um não. Eu queria ter essa fé, ter essa dignidade de orar diante de Deus e saber que por algum momento o Senhor permitiu que alguns segundos da minha vida, louvado seja Deus, fosse retrocedido a meu favor, e foi o que o Senhor fez, louvado seja Deus. Eu andei pesquisando aqui, são cerca de 600 minutos, igreja, que retrocederam a favor da vida do rei Ezequias. Está entendendo que não tem limites para o poder do Senhor? Está entendendo que não tem limites, louvado seja Deus, para um coração sincero? Para um coração que realmente ele ama o Senhor e ele sabe que se ele entrar, louvado seja Deus, na sala do trono com intimidade, ele vai ser ouvido. Mas nós precisamos, igreja, mais uma vez eu vou falar e nós estamos encerrando, olhar o que está precisando ser consertado. Olhar para dentro de nós e falar, Senhor, me mostra. Porque muitas das vezes a gente, na inocência, a gente não presta atenção naquilo que não está glorificando o nome do Senhor. E o Senhor tem colocado no meu coração que não é tempo mais para ficar coxando em dois pensamentos. Não é tempo mais para a gente ficar com mimimi dentro da igreja, né? Pensando que o irmão não gosta de mim, que a irmã não tem mais tempo para isso. É tempo de conserto, tempo de se preparar, tempo de fazer exatamente como Elias fez, consertar o altar e preparar a oferta, preparar o sacrifício, louvado seja Deus, diante do Senhor, para que o Senhor possa agir, igreja, sobre as nossas vidas. Nós vimos aí, nesse final de semana, a respeito ali da
da bispa, a esposa do pastor Samuel Ferreira, que faleceu. Todo mundo que tem internet deve saber do caso, só quem não tem mesmo para não saber. Porque quem tem está falando, todo quanto é lugar, está falando ali a respeito da situação dessa mulher. Porque era uma pessoa, né, no meio evangélico, uma pessoa influente por eles serem, né, pastores de uma grande igreja, de um grande ministério. Só que agora, igreja, infelizmente, está havendo muito burburinho, que aqui eu não vou dizer se é essa mulher, porque é burburinho, né, que a mulher possa ter tirado a sua própria vida, né, que por desgosto, por isso, por aquilo, por situações que a gente não sabe, está rolando aí para todo quanto é lugar, que ela possa ter, de repente, tirado a sua própria vida. A gente não sabe, não pode dizer aquilo que a gente não tem certeza. Mas uma coisa, eu sei, que independente de qualquer situação, igreja, se nós não nos posicionarmos, pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós não nos posicionarmos, não vigiarmos, pode acontecer com qualquer um de nós. A pastora está falando que aconteceu com ela. Não estou falando. Estou falando que estão vendendo por aí. Possa ser que não, que ela tenha realmente infartado, porque o povo, quando se trata de igreja, eles inventam tudo também, né? Inventam até o que não é. Mas o que eu estou querendo dizer é que essas situações, igreja, que nos dias, né, louvado seja Deus, atuais, está muito... Pode deixar, depois eu pego. Está muito grande de pessoas tirarem, Deus abençoe, irmã, pessoas tirarem as suas vidas, é justamente por quê? Porque se deixam ser sobrecarregadas, porque deixam esse período de intimidade, de oração, deixam de lá, não tem mais força para orar, se não tem mais força, não é possível que você não tenha uma Ruth, não tenha uma Isabel, não tenha uma amiga que possa ajudar você. E se você sabe que a sua amiga está precisando de uma oração, se a sua irmã precisa de oração, não espera ela bater na sua porta para pedir. Ofereça o seu ombro amigo para ajudar de vida, o fardo junto. Porque não é fácil, igreja. Eu falo como liderança. Não é fácil, tudo vem nas costas da liderança. E a gente tem que resolver. O membro não quer saber se a gente não pode resolver. Ele quer que a gente resolva. E eu falei nesse dia para a minha igreja, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Eu não estou no lugar de Deus. Nem eu, nem meu esposo. Se Deus não puder fazer, nós como homens naturais, nós também não podemos. Só que sabe quando Deus faz? Quando a gente se comporta como Ezequias. Deus age quando a gente se comporta exatamente como Ezequias. Com vergonha do pecado, com vergonha, louvado seja Deus, quando nós somos levianos com o Senhor, com vergonha muitas das vezes que a gente fala diante do Senhor, ai Senhor, esse ano, né, o ano acabou de começar, esse ano vai ser diferente. Eu vou entrar arrasando, eu vou cumprir meu ministério, eu vou fazer esse ano, Senhor, ninguém me segura. Levou a primeira queda, o primeiro tropeço. Ah, não quero ir mais para a igreja, mas esse negócio de igreja não dá certo. Não dá certo para todo mundo, mas não dá certo para mim. Porque a gente está tentando com as nossas próprias forças. E com as nossas próprias forças a gente não chega a lugar nenhum. Com o nosso próprio sacrifício nós não chegamos a lugar nenhum. Nós temos que entender que nós precisamos do Senhor em tempo e fora de tempo. Acha mesmo que, nós temos 31 anos servindo a Deus, né? Você acha mesmo que nós estamos aqui 31 anos servindo ao Senhor? Como? Acha que foi só de graça? Não, gente, teve que passar um processo lá atrás, ser amassado lá atrás, ser preparado lá atrás, porque hoje eu olho o que me aconteceu lá com 17, 18 anos de idade, Deus me livre de querer sair da presença do Senhor. Se naquela época eu já passei um apuro, imagine, louvado seja Deus, nos dias de hoje. Só que naquela época eu não tinha sabedoria, porque eu não fiz como Ezequias. Sabe o que eu falei para Deus? Deixa eu morrer logo, eu quero morrer, me leva e está tudo certo, tudo resolvido. Mas não era esses os planos do Senhor. Os planos do Senhor, como diz Romanos 8, 28, os planos do Senhor, eles cooperam para o nosso bem. Então o Senhor cooperou para o meu bem lá atrás, para que hoje eu possa olhar lá atrás e não querer retroceder, porque eu sei, louvado seja Deus, que a mão do Senhor me sustentou quando ninguém queria estar perto de mim. A mão do Senhor, ela me guiou quando as pessoas se afastavam de mim, com medo de repente adoecer da mesma forma que eu estava adoecida. Eu não estou mentindo, que a minha irmã Thaí, ela sabe, ela passou muito bem por isso, das pessoas querendo distância de nós. Não tinha mais grupo de jovens, não tinha mais igreja, não tinha mais nada, porque as pessoas não queriam estar perto. Quem é que esteve do nosso lado? O nosso Deus. Quem é que sustentou a nossa vida? O nosso Deus. E tudo isso à base de oração, à base de joelho no chão, que quando nós não podíamos orar para a glória do Senhor, a gente tinha uma mãe que estava lá orando, buscando, intercedendo por nós, fazendo campanha, fazendo de alguma forma que nós pudéssemos ser alcançadas pelo Senhor. E se hoje eu estou aqui falando, foi porque com certeza
acesa, espada na mão, o calçado com os pés no Evangelho da paz, louvado seja Deus, vestidas de armadura diante do Senhor, para que nós possamos resistir nos dias maus. Não é os dias maus que vão nos vencer, mas somos nós que vamos resistir, louvado seja Deus, os dias maus. E nós só resistimos os dias maus através de oração. Sabe por que nós conseguimos passar tudo isso? Eu já estou encerrando aqui. Porque nós temos um depósito muito grande de oração, não é, mãe? A gente buscava o Senhor de dia, de noite, madrugada, meio-dia, toda hora. Jovens, vocês sabem como que é, né? Como está no primeiro amor, hoje em dia eu até me espanto dos jovens serem tão frios como são. Me perdoem os jovens que estão aqui. Mas na época da gente era um negócio, não podia falar de oração, a gente corria para oração. Falava de consagração, a gente corria para consagração. As irmãs têm uma ideia, a gente morava lá na Vila Guilherme, a gente vinha fazer campanhas, participar de vigílias aqui no Eldorado, aqui onde que é a padaria aqui, a pé. Lá da Vila Guilherme, aqui, a pé. Então era aquele desejo, aquele negócio, eu quero conhecer Deus, eu preciso sentir Deus. Então existia um depósito muito grande de oração. Eu até falei outro dia lá na igreja, lá o crente, que ele não tem oração porque ele não gosta de orar, ele não tem uma história com Deus. Porque como que ele vai testemunhar algo que ele pediu para Deus através da oração se ele não ora? Porque nós estamos aqui, todas aqui têm um testemunho, tem algo para falar diante de Deus, que é fruto de uma oração. E nós somos frutos da oração de alguém, por isso nós estamos aqui. Então um crente sem oração é um crente sem história. Então se você quer ter uma história escrita pela mão de Deus, comece a orar, comece a colocar o seu joelho no chão, para que um dia, quando eu não estiver mais nessa terra, você possa lembrar de mim e falar, bem que a pastora Ana Lu falou, a gente tem que ter história diante de Deus, e eu marquei a minha história com os joelhos no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Se as irmãs podem se colocar de pé.